Prontinho, pode iniciar. Boa noite a todos. Bem-vindos à nossa aula de Gestão de Materiais e Logística. Eu sou o professor David, eu sou professor de vocês. Quero dar as boas-vindas a todos os alunos que estão ouvindo essa gravação agora, a partir dessa nossa terceira aula. Então, hoje nós vamos dividir essa aula em teórica e prática. Eu peço que vocês tomem nota, se atentem. Eu preparei um segundo slide aqui, Olivia, e depois eu vou estar passando para vocês, para o pessoal estar explorando melhor a questão dos exercícios que eu selecionei aqui para eles. Gente, é coisa muito simples, é coisa muito fácil, mas é essencial para o nosso desenvolvimento na gestão de materiais e logística. Eu vou abrir aqui minha apresentação para vocês e a gente já começa. Vamos lá. Dá para exibir daí, dá, né? Tá todo mundo vendo? Vai dar uma queda momentânea aqui, mas a gente já voltou, tá? Vou ver aqui. Então, gente, gestão de materiais e logística. Nós temos abordado com vocês assuntos teóricos, como, por exemplo, regras de comportamento. Na aula passada, eu havia abordado essa questão, de vocês entenderem melhor como é que funciona o estoque, assim quando vocês chegam na empresa, não se antecipar a atividades que vocês ainda não dominam completamente o assunto, porque isso envolve a gestão de materiais. Eu sempre vou frisar sobre isso. Vocês têm que decorar o que eu vou falar para vocês agora. Quando perguntarem para vocês o que é logística, logística é o gerenciamento da entrega de produtos ou serviços do ponto de origem até o ponto de consumo. A gestão de materiais é aquela parte lá do estoque. E vocês vão estar lá nas suas mesas, gerenciando o fluxo de materiais que vai entrar no estoque e vai sair. Então, é muito importante que vocês dominem os conceitos. Então, hoje nós vamos abordar alguns conceitos importantes. Depois, lá, faltando uma meia hora, a gente entra em outro assunto, que é a questão das fórmulas para vocês fazerem os cálculos. Por que eu falo isso, gente? Quando vocês forem abordar o gerente de estoque, o gerente de logística, o diretor da fábrica, ou um supervisor, um superior a vocês, vocês nunca vão poder falar com essa pessoa baseado em achismos. Por exemplo, por exemplo, você vai abordar uma previsão de demanda lá. Falta 20 peças no estoque, por exemplo. Você não vai chegar lá, olha, João, eu acho que precisa comprar mais 20. Eu acho que precisa comprar mais 30, mais 20, mais 50. Não é assim. Quando você faz essa abordagem, você não transmite segurança. Você não está transmitindo poder de conseguir aquilo que você precisa para o seu estoque. Nós mostramos cálculos, nós mostramos fórmulas, nós mostramos aquilo que os gráficos de Excel ou Power BI, a ferramenta que você
achar melhor. Mas não vá lá conversar com o gestor. Olha, eu acho que falta 10. Eu acho que podia comprar mais 5. Não faça isso, por favor. Porque você está baseado em quê com esse dado? Você se baseou em qual dado? Nenhum. Você simplesmente foi lá, contou que tinha 15 peças, foi comprado 20, então você está falando que precisa comprar mais 20, ou mais 5, porque está faltando, porque vai faltar, etc. Existe uma base técnica para que nós possamos abordar essas pessoas, para que nós possamos colocar energia naquilo que nós falamos e transmitir segurança, que isso é que é o principal. E você vai ser visto como um controlador de estoque, um gestor de estoque eficiente e eficaz na resolução de problemas. Então, por exemplo, a nossa aula aqui, na apostila, vocês podem verificar a partir da página 15 em diante. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos entender. Deixa eu ver aqui. Opa, não mudou por quê? Cadê? Além. Peraí, vou dar uma ocultada aqui. Deixa eu ver aqui, gente. Espera só um minuto. Isso. Aí. Vamos entender como o estoque de segurança funciona e como evitar a ruptura de estoque, essencial para manter suas operações sempre ativas e os clientes felizes. Espera aí, professor, o senhor está falando de ruptura de estoque. O que é isso? A ruptura de estoque é literalmente quando você está precisando, quando você faltou com a responsabilidade de fazer a reposição do estoque no tempo adequado, no tempo eficiente. Então, ocorreu a ruptura. O que é a ruptura? Nada mais, nada menos do que a quebra do estoque. Tá certo? Então, se houve a quebra do estoque, é porque alguém faltou com a comunicação eficiente para resolver essa situação. Então, nós não podemos deixar o nosso estoque quebrar. Lembre-se que, muitas das vezes, o estoque é o pulmão da empresa. Tá certo? Então, é por ele que a empresa vai se basear. A gestão de estoques é essencial. Você não pode deixar, não podemos deixar que quebre, que simplesmente falte, faltou e você ficar sem saber como lidar com a situação. Tá certo? Então, vamos lá. Então, houve a ruptura de estoque, quebrou a operação vai parar. Se for uma operação mecânica, se prepare porque você vai ter uma dor de cabeça. As pessoas vão reclamar, as pessoas vão questionar você. Olha, a nossa máquina ali, aquela máquina X não pode ficar parada. E agora está parada por falta de peças. Então, o objetivo, por que é essencial? Justamente porque existem locais que não se trabalha com o cliente externo, você trabalha com o público interno, que é aquela questão de manutenção constante. Então, se é uma empresa, por exemplo, de transportes, se é uma empresa, se é uma fábrica, se é uma mineradora, por exemplo, esse pessoal tem alto consumo de materiais. Não é para público externo, é para público interno. É aquela operação logística que não pode faltar aquele material, aquele insumo, aquela peça. Não pode. E aí é disso que nós estamos falando, é disso que se trata. Você tem que manter o seu estoque rigorosamente em dia. Você não pode haver falhas, não pode haver quebra. Olha, não tem. É claro que existe um fator externo, que é aquele fornecedor que não tem naquele momento aquele material. Então fica muito complicado. Então a gente tem que prestar bastante atenção nessa situação.
Então, se faltar o material, se faltar aquela peça, aquela fábrica, aquele equipamento vai parar e vocês serão chamados a atenção por ter permitido que faltasse aquele material, aquele insumo. Então, a área de logística ela é muito abrangente. É o gerenciamento da entrega de produtos ou serviços. Quando você analisa a cadeia de suprimentos, a gestão de materiais ela é uma parte, ela não é o todo. Ainda você tem as operações logísticas, você tem o recebimento, a conferência, enfim, há vários setores. Então, a nossa parte aqui é o armazenamento. Então, nós precisamos entender, nós precisamos ter o nosso estoque de segurança. E o objetivo da nossa aula é ensinar para vocês como ter o estoque de segurança de vocês. Como vocês vão dar a operação, vocês vão agir para manter o estoque de segurança. Se ficar alguma dúvida, vocês podem encaminhar suas dúvidas que nós vamos responder. Se eu não tiver como responder vocês, eu vou procurar essa resposta, etc. Deixa eu ver aqui, Marco. Estoque de segurança. Conceito e importância do estoque de segurança. O estoque de segurança... Opa, cadê minha parte aqui? Você pode fazer a mudança... Você consegue fazer a mudança aí, Lívia? Eu estou com um problema aqui no meu teclado. Oi, David. Não, como é seu, eu não consigo fazer mudança, tem que ser você mesmo. Bom, eu vou fazer por aqui, então. Vamos ver se dá certo aqui. Ó, o estoque de segurança serve como uma proteção contra imprevistos na demanda. Uma proteção contra imprevistos na demanda. Ou no fornecimento. Ele garante que você nunca ficará sem produtos essenciais, mantendo o ritmo do negócio, mesmo em tempos estáveis. Acontece, gente. Olha, janeiro chove muito, haverá dificuldades de fazer entrega nos períodos mais chuvosos. Existem várias situações que podem ocasionar. O fornecedor parou de fabricar, não fabrica mais, fecha as portas lá da fábrica, etc. E o que você vai fazer? Então, nós temos que ter o estoque de segurança. Anotem isso daí para vocês, tá? O estoque de segurança. Ah, eu tenho 10, eu vou manter mais 5, eu vou manter mais 20, mais 30, etc. O importante é vocês terem um estoque de segurança. Por quê? Para manter ali a média de entrega de vocês, para não faltar. Lembrando que quando falta, você corre problema, você vai ter problemas com a gerência, com o gestor, etc. Então, mantenha o estoque de vocês. Existem curvas, a curva VC, ou agora muito falado, muito comentado, é o Power BI, o Excel, é uma excelente ferramenta para vocês usarem. Então, dificilmente o profissional de logística, ele não domina uma dessas ferramentas, principalmente porque você vai trabalhar com gráficos, você vai trabalhar com fórmulas. Então, se você não tiver exatamente o controle da situação, fica muito complicado você gerenciar um estoque. Tá certo? Então, é essencial. Você vai ter que manter o ritmo do seu estoque lá, ó, sempre em tempos instáveis. Então, aquele produto aumentou caro, vai precisar manter, vai precisar trocar de fornecedor. Onde eu preciso ter um fornecedor que vai me manter, eu vou ter o mesmo produto, com a mesma qualidade, com aquele outro fornecedor. Então, importa que vocês tenham isso tudo planejado. Bom, quando há ruptura de estoque, os produtos acabam. Isso gera atrasos.
perda de vendas, clientes insatisfeitos e pode até prejudicar a imagem da empresa. Evitar essa situação é fundamental para manter a confiança dos clientes. Lembra que eu falei para vocês agora? Guardem isso com vocês. Às vezes você tem um estoque lá na empresa que é para atender o público interno. Vocês não vão lidar com pessoas, com clientes externos. Então, você começa a formar uma convicção de que, muitas vezes, a empresa não está atendendo um padrão de qualidade que vocês esperam. Tá certo? Então, isso complica um pouco. Então, é necessário que vocês tenham um padrão de qualidade, um padrão de entrega de produtos e ou serviços para aquelas pessoas. Então, é muito importante isso. A comunicação de vocês com a gerência tem que ser fluida. Contabilidade, fluida. Nada, porque você também não pode ser responsabilizado porque está faltando produtos ou serviços. Lembra lá nas aulas que eu falei? Gente, tudo documentado, tudo escrito, nada por verbal. Porque nós vamos estar lidando com seres humanos. E seres humanos são falhos. Então, às vezes você, eu pedi para fulano de tal comprar. Gente, não funciona assim. Se você não formalizou o pedido, vocês vão ter um problema de quebra de estoque. Então, formalize para as áreas responsáveis. Formalize, explique o porquê que você está entregando aquele produto, aquele serviço. O porquê que você está comprando aquele material. E por que você precisa daquele material. Então, tudo formalizado. Vamos lá. Estratégias para evitar a ruptura e manter o estoque regular. Para evitar rupturas, é essencial manter o monitoramento constante. É monitoramento constante. Usar modelo de previsão, que nós vamos falar daqui a pouco. Ajustar o estoque de segurança conforme a variabilidade da demanda e do tempo de reposição. Isso cria uma barreira confiável contra imprevistos. Então, por exemplo, você precisa ter uma previsão de demanda. Você tem que trabalhar com o seu estoque com a previsão de demanda. Não tem uma situação em que você não trabalhe com uma previsão. Você vai precisar trabalhar com essa previsão de demanda. E é muito complicado quando você não tem essa previsão. Por quê? Você não tendo a previsão de demanda, vê aqui, você não tendo a previsão de demanda, você vai ter um problema sério na empresa. Você não sabe, você vai falar o quê? O que você vai alegar? Que você não sabia? Não tem como. As pessoas vão te responsabilizar. Então, é importante que você tenha aí a previsão de demanda. Vocês vão estar na frente do controle do estoque. O que entra e o que sai do estoque, a gestão de materiais. Imaginem, gente, se for remédio, e aquele remédio não pode faltar no estoque da farmácia, no estoque do hospital, e é você que é o responsável. Aí você já imaginou a complicação, nós estamos falando de vidas. Se trata de vidas que vão precisar daquele medicamento. Se você pediu e não foi atendido, é importante que isso seja documentado. Por quê? Porque vai haver quebra. E havendo quebra, vão procurar os responsáveis. E você, obviamente, não pode ser responsabilizado porque pessoas não tiveram a responsabilidade de fazer a compra, a demanda, não atender a demanda que você solicitou. Então, procurem sempre tratar de maneira profissional o estoque de vocês. Nunca tratem informações, e aí está uma questão até de compliance, né? Nunca tratem informações da empresa de forma verbal. Procurem sempre documentar. E, uma vez documentado essas informações, façam registros. Isso é importantíssimo. Por quê? Pode haver quebra de compliance na empresa, que é uma outra parte administrativa gravíssima. E pessoas correm sérios riscos de, além de perderem o emprego, serem processadas porque quebraram o compliance da empresa. Como é que você pode
você não pode permitir que entre no seu estoque um material que não foi catalogado, não foi documentado. Então, é complicado isso. Se há ruptura do estoque e você simplesmente chama de forma emergencial, sem documentar aquela situação, então fica muito complicado. Vai ficar bem extenso, vai ficar um clima muito chato, né? Porque aí você teve a quebra do estoque, não houve segurança, a demanda não foi atendida, as pessoas vieram procurar os responsáveis, você não documentou o porquê daquele pedido foi feito, etc. Foi simplesmente de forma verbal, aquilo entrou no estoque sem controle. Então, há uma série de problemas. E é por isso que você precisa ter o exato controle do estoque de vocês, o exato controle da demanda do estoque de vocês. Para quê? Para que não haja falhas, não haja rupturas. Quando a ruptura, acho que já devo ter lido isso aqui, né? Quando a ruptura de estoque, os produtos acabam, isso gera atrasos, perda de vendas, clientes satisfeitos, pode até prejudicar a imagem da empresa. Métodos de consumo, previsão de consumo do último período, média móvel, média ponderada. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Pode pegar na apostila, a partir da página 15. Vai ter um exemplo bem simples lá. Depois eu vou acrescentar esse material, vou pedir para que se haja o acréscimo desse material que eu vou enviar nas próximas apostilas. Só para a gente ter uma ideia, eu estou dando para vocês, vou dar para vocês exemplos, mas vocês podem trabalhar, se houver ferramentas na empresa que te permitam trabalhar essas demandas, essas e outras demandas, será interessante, tá? A previsão ajuda a planejar o estoque, o método do consumo do último período é simples, usando o dado mais recente, a média móvel suaviza variações. Eu vou explicar. Média móvel simples, média móvel ponderada. Então, por exemplo, existe uma situação, eu já vou começar a abordar esse assunto com vocês, para que a gente não seja bem breve nessa questão, tá? Por exemplo, na questão de estoques, vamos supor, a média ponderada. Vamos supor, você tem lá consumo, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Você tem consumo em janeiro, fevereiro e março. Você soma o que foi gasto, aí você tem a média simples, tá certo? Você tem a média simples. Você vai somar os 3 meses de gasto de consumo de produtos. Vocês vão somar janeiro, fevereiro e março. Então, eu estou fazendo por 3. Vocês podem fazer por 5, vocês podem fazer por 6, porque o que nós queremos saber é a média, tá certo? Então, sempre que o consumo médio vai ser medido pela soma, quero explicar bem, vou falar de forma bem detalhada, tá? O consumo médio é determinado pela soma dos períodos, tá certo? 1, 2, 3, 4 e 5, e a divisão pelo período. Então, por exemplo, você somou 5 períodos, você vai dividir por 5, e aí você vai ter a média de consumo desse período, tá certo? Agora, a média móvel ponderada, aí já quer dizer uma outra, aí quer dizer que você atribuiu um peso a essa demanda, tá certo? Eu, por exemplo, vocês vão ver lá um exemplo que eu dei depois, eu vou mostrar para vocês, só para exemplificar aquilo que a gente está querendo resolver aqui com vocês nessa aula. Então, por exemplo, eu peguei 3 pesos lá, 50%, 30%, 50%, 30% e 20%, como peso, por exemplo. E aí eu somei, a gente fez um cálculo da média ponderada, de quanto foi consumido em cada mês, multiplicado pelo peso que eu coloquei. E aí é uma coisa muito simples, gente. Lembra lá do segundo, lá das séries iniciais, onde vocês foram aprender a converter porcentagem.
Então, vocês converteram lá a 50%, pega 50, divide por 100, você vai ter lá 0,50. Se vocês têm dificuldade com a matemática, eu sugiro que vocês, pelo menos a matemática básica, que vocês busquem o conhecimento da matemática básica, que vai ser essencial para vocês entenderem melhor como é que funciona a fórmula, o cálculo da fórmula. Então, por exemplo, eu peguei 3 meses. Como eu estava falando para vocês, eu peguei a soma dos 3 meses, dividi por 3, tá certo? E depois, no segundo momento, eu atribuí um peso que vai de 50, 30 e 20%. 50, 30 e 20. Vocês podem fazer, vocês podem calcular de outra maneira, se vocês quiserem, tá certo? Mas eu achei bem simplificado, pegar por 3 e não fazer nada além disso, tá? Então, vocês vão chegar lá no estoque, quanto gastou de peças em janeiro? Gastou 100. Quanto gastou em fevereiro? Gastou 110. Quanto gastou em março? Por 120. Então, vocês vão somar os meses que foram gastos essas peças, esses que saiu do estoque, vocês vão dividir por 3. Aí vocês vão ter a média simples, tá certo? Aí, agora, se você quiser ter a média ponderada, aí você vai ter que fazer, eu vou dar o cálculo para vocês. Depois vocês podem fazer aí na casa de vocês, no trabalho, vocês pegam um caderno, anota, soma, faz lá do jeito de vocês, que aí vocês vão entender um pouco melhor. Escrevam, por favor, como está escrito ali, exatamente, que aí vocês vão entender, tá certo? Agora, por exemplo, eu coloquei alguns valores e algumas um valor referencial, como período de tempo, etc. E aí é outra história. O importante é, na prática, é vocês saberem o que foi gasto em cada mês e a média de quanto foi consumido, tá certo? Agora, se vocês quiserem atribuir uma média ponderada, aí é com vocês. Vocês vão decidir qual é o melhor caminho. Se é simplesmente eu fazer a média simples, ou a média ponderada. Então, eu não vou atribuir peso nenhum. Vou calcular os 3 últimos meses de consumo e vou colocar aqui um valor para ele repor o estoque. Ele vai colocar 40 peças a mais, porque nos últimos 3 meses nós gastamos 40 a mais. Então, nosso estoque de segurança vai ser baseado no valor, no estoque que nós conseguimos comprar, que a empresa compra, mais 40 peças, mais 40 unidades, mais 30 unidades, aí fica a critério de vocês. Agora, se vocês quiserem atribuir peso, lembrando, é claro, pessoal, procurem analisar os produtos que têm maior saída, menor saída, e aqueles que têm saída sazonal. Ou seja, de vez em quando é que sai uma peça, de vez em quando sai um produto. De vez em quando. Então, para esse daí, você deixa a média simples mesmo. Tá certo? Agora, os produtos que têm alta demanda, aí é interessante vocês atribuírem peso. Põe lá 20%, 30%, 40%, e aí vocês vão calculando à medida que eles forem saindo. Quanto maior a saída, mais vocês calculam. Por quê? Porque aí é uma ferramenta que vocês têm. E na hora que você for chegar lá no gestor, você não vai falar para ele, olha, eu acho que precisa comprar 10. Eu acho que precisa... Não. Vocês fazendo o cálculo, vocês vão demonstrar para a empresa que vocês estão demonstrando através de uma técnica de que é necessário comprar aquele produto, porque haverá a quebra do estoque caso não tenha aquele pedido, não tenha aquele produto. Então, calculem baseado em informações. Nunca vão lá conversar, discutir com o gerente ou com qualquer outra pessoa sem uma base de informações sólida. Simplesmente na base do olho, né? Como o pessoal costuma dizer. Eu vi, está faltando tanto, então a gente pode comprar mais tanto.
É óbvio que essas conversas, elas acontecem também, mas é importante vocês terem, geralmente eles vão perguntar, não, você fez algum cálculo, você chegou a essa conclusão, baseado em quê? Não, olha, eu tenho aqui uma planilha, eu tenho aqui um gráfico que mostra quanto foi gasto, e esse gráfico demonstra que se não houver a compra desses materiais para os próximos meses, poderá haver a quebra do estoque, a ruptura da margem de segurança. Então, é importante vocês irem com essas informações. É importante vocês estarem imbuídos dessas informações para conversar com o gerente. Porque na verdade, vocês vão dar a opinião de vocês, mas a palavra final é sempre do gestor. E é importante que vocês tenham uma técnica que domine a questão da gestão de armazenagem lá no estoque de vocês. Deixa eu pegar aqui. Eu falei de previsão de demandas, agora vou falar sobre previsão de demanda com vocês. Falei sobre os cálculos, né? Ó. Aplicação prática e importância da previsão para o dimensionamento do estoque. Prever a demanda corretamente permite comprar e armazenar a quantidade certa. Gente, às vezes é impressionante, mas o óbvio precisa ser dito. Como é que eu posso comprar um material acima daquilo que é necessário? Ou que vai sobrar lá no armazenamento? Isso não pode acontecer. O óbvio precisa ser dito. Se eu tiver uma previsão de demanda, gente, isso vai me permitir comprar e armazenar a quantidade certa. Se você comprar a quantidade errada, é prejuízo para a empresa. E aí é complicado. Evitando excesso ou falta. Isso reduz custos e melhora o atendimento, trazendo maior eficiência para o negócio. Então, você não comprou nem mais nem menos, você comprou a quantidade certa. É interessante comprar um pouco a mais? É interessante. Como margem de segurança? É interessante. E aí, vocês, como profissionais capacitados, habilitados, vocês vão poder definir lá com a demanda de vocês o quanto é necessário vocês comprarem a mais. Mas é importante que vocês tenham essa demanda lá com vocês. Que vocês tenham a quantidade certa. Não adianta comprar 100 a mais, 200 a mais. Vai depender da demanda que vocês terão. Mas é complicado. O interessante é vocês comprarem a quantia certa. Eu estou lembrando aqui de uma situação que acontece muitas vezes quando a pessoa vai construir uma casa. Imaginem aí, agora, vocês não vão ter controle de estoque de materiais, óbvio, né? De materiais, pode ser que vocês tenham, mas imagine, vocês vão construir a casa de vocês. Tá lá, vai construir. Aí vocês chamam o pedreiro. Aí isso acontece muito, tá? Isso acontece muito. Aí vocês calculam, por exemplo, que junto com ele, que vocês vão precisar. Você já deve ter mais ou menos a base do que você vai comprar, né? Mas geralmente acontece assim: a pessoa chega no pedreiro, ela não tem muita noção do material que ela vai comprar, aí ela chega no pedreiro e aí pergunta para o pedreiro quanto de material para construção ela vai precisar comprar para construir a casa, sem ter a noção exata, né? E geralmente acontece o quê? Compra de materiais a mais. Você acaba gastando mais. Então, não seria interessante chamar um profissional, um arquiteto ou um engenheiro, que vai te dar um cálculo mais detalhado de quanto vocês vão precisar para construir aquela casa? O que geralmente acontece a pessoa acaba comprando mais, além daquilo que ela precisa para construir, para fazer muitas vezes um piso. Imagina, porcelanato é um material caro. O porcelanato é caro. E aí a pessoa vai lá, chega no pedreiro,
Ô, fulano, quanto é que eu preciso aqui para colocar aqui no piso? Obviamente que o pedreiro, ele não vai falar para vocês comprar a menos, né? Obviamente. Mas ele vai pedir, às vezes, uma caixa a mais, umas 2, 3 caixas a mais, 4 caixas a mais. Gente, o que vocês vão fazer com 4 caixas, 5 caixas a mais de porcelanato sobrando para colocar no piso da casa de vocês? Não seria melhor ter chamado um profissional capacitado, habilitado, para medir aquele piso, dependendo do tamanho, da quantidade, etc., para fazer um cálculo estrutural para vocês de quanto vocês vão precisar para aquele piso, e não deixar naquilo, eu acho que 5 metros dá, 6 metros dá, é possível. E aí, quer dizer, sobra material, né? Sobra muito material, e você fica com aquela... Você fica pé da vida, porque o pedreiro pediu para vocês material, foi comprado a mais, você acabou gastando dinheiro que nem tinha para comprar, para fazer aquele piso. Então, se por uma casa vocês passam por esse tipo de perrengue, vocês imaginem dentro de uma empresa. Imagine o tipo de perrengue que se tem dentro de uma empresa, porque o material foi comprado a mais e não tem o que fazer com aquele material, a não ser deixar ele estocado. Então, percebam que é importante vocês terem a previsão, a aplicação prática, a importância da previsão para o dimensionamento do estoque, o quanto vocês vão estar armazenando naquele estoque. Exemplo, é como se fosse uma casa. Vocês vão construir uma casa, vocês vão comprar material a mais, vão gastar dinheiro que vocês não poderiam, porque o pedreiro pediu para vocês comprarem, e não foi feito nenhum cálculo estrutural antes. Então, pensem aí com vocês, ponderem o que é melhor. Não era melhor ter o cálculo daquilo que vai ser gasto, uma planilha, mesmo que seja, por mais simples? Ponderem a questão. Imagine uma linha que representa o consumo mensal. A média móvel traça uma curva suavizada que acompanha a tendência geral, facilitando decisões. A média ponderada ajusta essa curva para refletir melhor os últimos meses, dando uma previsão mais apurada. É tudo isso que eu acabei de explicar para vocês. Então, por exemplo, vocês fazendo esse cálculo, vocês vão conseguir esse gráfico dimensionado, que é importante para a disciplina de vocês, porque vocês vão estar lidando com a gestão do estoque, é a gestão de materiais. Então, você não pode comprar muito a mais, você não pode comprar muito a menos, porque vai faltar. Você deve comprar a quantidade, a quantia justa, que realmente vai atender a demanda de vocês. Mas e o a mais que eu vou comprar? Não, o a mais entra no estoque de segurança. E para eu poder chegar nessa margem, eu preciso ter um cálculo que me aproxime desse estoque de segurança. O gráfico é importante? É muito importante. Empresas que respondem rápido às mudanças da demanda ganham vantagem. A resposta rápida permite ajustar o estoque e atender pedidos urgentes, evitando perdas e melhorando a satisfação do cliente. O sistema de memória do conhecimento dos funcionários, a localização fixa, define um lugar específico para cada item. A randômica, o que é randômica? Sempre passa por aquele, é como se fosse um ciclo. É randômico, sempre está girando em torno daqueles materiais. A localização fixa define um lugar específico para cada item. A randômica aloca onde houver espaço disponível. O sistema combinado junta o fixo para itens volumosos e o randômico para menores. Então, lembra que eu falei para vocês aqui da questão da longarina na semana passada? Vocês estão lembrados? Lembra que eu falei para vocês? Por exemplo, vocês têm lá uma longarina, eu falei para vocês tudo isso. Vocês têm lá onde armazenar o estoque, aí vocês devem
saber, vocês estão gerando, vocês são os gestores do estoque, tá? Então, eu vou guardar em cima, eu vou guardar embaixo, mais pesado em cima ou mais pesado embaixo. Então, eu falei para vocês, mais pesado, geralmente numa longarina. Eu estou falando de estoque grande, eu estou falando de estoque pequeno. Um estoque de produtos elétricos, utensílios domésticos, geladeira, fogão, sofá, por exemplo. Esses materiais, esses produtos são produtos pesados. Aí você tem uma longarina, a menos que essa longarina seja, por exemplo, uma longarina que ela suporta peso de sofá. Um exemplo, peso de geladeira, peso de fogão. Geralmente, nas Casas Bahia, eles têm longarinas apropriadas para esse tipo de armazenamento. Então, por exemplo, na longarina que eu tenho lá, o fogão, eu não vou colocar o sofá. Ou, por exemplo, eu posso ter setorizado. Então, o setor A vai sofá, setor B, geladeira. Então, são todos armazenados de forma que organiza o estoque de maneira que os produtos eles têm um peso médio para garantir o equilíbrio. Gente, guarde isso com vocês. Eu falei para vocês na semana passada. Olha o risco que se corre no estoque em que ele está distribuído de forma errada, de forma equivocada. Vocês podem ter um problema lá, que aquele produto vir a cair, o efeito dominó. Eu falei tudo isso para vocês na aula passada. Então, vocês têm que tomar muito cuidado com isso. Cuidado com a gestão do estoque, óbvio, previsão, demanda, etc. Tudo isso é importante, mas tome cuidado com a armazenagem. Produto pesado, produto de peso, pallet, né? mais embaixo, de baixo até o meio, uma posição intermediária. Não coloquem pallets pesados na parte superior da longarina. Não coloquem. Se alguém está fazendo isso lá no estoque, vocês vão falar com essa pessoa. Olha, fulano, por favor, em virtude da segurança, coloque os pallets mais pesados embaixo, nunca em cima. Por quê? Porque a gente pode ter um desequilíbrio. A longarina, lá no armazém, ela é parafusada. Então, vocês têm que garantir a segurança de vocês e a segurança das outras pessoas. Então, vai armazenar produto, é sempre o mais pesado embaixo. Tá certo? Para a estrutura, para como se fosse, vocês estivessem formando ali uma sustentação na parte de baixo, para sustentar o peso de cima. Agora, se vocês colocam mais... Imagina, uma longarina aí, que tem aí seus 4, 5 metros. Vocês colocam o mais pesado em cima, vocês vão estar correndo risco e levando outras pessoas a risco também. Então, mas não tem espaço aqui. Procurem otimizar o espaço no armazém de vocês para colocar sempre embaixo. Nunca coloquem o pallet mais pesado é sempre embaixo. Nunca é em cima. Tá certo? Nunca em cima. A mesma coisa com geladeira, fogão, etc. Geralmente, eletrodomésticos, eles têm um armazém elaborado, planejado, para que eles suportem aquele peso. Em armazéns menos sofisticados, vocês têm lá a estrutura, então evitem colocar os pallets pesados mais em cima. Coloquem eles mais embaixo. Tá certo? E uma outra coisa importante, procurem dominar o estoque de vocês. O que eu falo? O que eu quero dizer em dominar? Vocês sabem onde está cada item. Vocês têm ali com vocês as ruas, a localização, os trechos onde estão guardados, os produtos que saem mais, que saem menos. Vocês têm o domínio do estoque. É necessário. Por quê? Porque vocês vão ser os responsáveis que vão estar nesse estoque lá. Vocês que vão ser chamados para serem cobrados. Então, é por isso que a gente está falando em sistema de memória. Você sabe onde está? Então, beleza, fica mais rápido. A escolha depende do espaço disponível, de produto, volume, frequência de acesso, materiais volumosos ou de alta rotatividade pedem a organização adequada,
que eu falei, acabei de falar para vocês, para facilitar manuseiros e tempo na operação. Então, por exemplo, se o pallet mais pesado ele está embaixo, fica mais fácil na movimentação da empilhadeira. Agora, se ele está em cima, imaginem vocês que a pessoa que é responsável vai ter que pegar esse pallet lá em cima, né? Então, o garfo da empilhadeira ele vai fazer isso aqui, ó, para pegar esse pallet. E esse pallet é perigoso. Por quê? Porque ele é pesado. Só um minutinho, pessoal. Pessoal, voltamos aqui para a nossa aula. Depois eu quero que vocês pesquisem durante essa aula, pesquisem, pode ser durante, depois da aula, fica mais fácil. Depois eu quero que vocês pesquisem a questão, vocês podem verificar aí com vocês a questão de acidentes em armazéns. Põe assim no YouTube que vocês vão ver lá. Põe assim, ó, acidentes com empilhadeira, para vocês verem o tipo de acidente que acontece. Geralmente é porque eles usaram o pallet mais pesado. Então, depois eu quero que vocês pesquisem. Mero título de pesquisa, tá? Só para vocês terem uma noção. Vai lá no YouTube, pesquisa acidentes com empilhadeira, acidentes em estoque, só para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Efeito dominó em estoque. Coloque essas palavras-chave que vocês vão ver lá o que acontece, os tipos de imagem que vocês vão ver lá. É tudo que eu estou falando aqui para vocês. Então, geralmente, a empilhadeira, como ela faz esse movimento aqui, ó, ela vai pegar o garfo com o garfo lá em cima, tá certo? E se lá em cima tiver um pallet mais leve, a empilhadeira responde de forma melhor. O equipamento, né, a empilhadeira vai responder de forma melhor. Agora, se vocês pegarem pallet mais pesado lá em cima, a empilhadeira pode ter problema. E vocês podem ter um tombamento dela. A empilhadeira ela vai pegar com o garfo assim, ó, como eu estou mostrando para vocês aqui, ó, e ela pode vir a fazer isso, ó. Ela vai virar. Por quê? Porque a base não é suficiente pesada para manter aquela estrutura lá em cima, ó. Então você pode perceber que você vai ter um efeito alavanca, né? Um efeito alavanca na empilhadeira. Então ela vai ter um acidente muito grave. O que eu quero dizer, em poucas palavras, se o pallet for muito pesado, lá na longarina, lá em cima, e a empilhadeira aqui, a base, ó, pode ser que o pallet seja muito pesado, mais pesado do que a estrutura embaixo. Dependendo da forma como ele foi retirado, ele pode fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Ele vai tombar. E aí vocês vão ter um acidente grave naquele armazém. Então, tomem cuidado. Por isso que eu estou falando. Pallet mais pesado embaixo. Sejam teimosos nessa questão. Porque às vezes a pessoa não quer ouvir, né? Vocês estão lá com a razão, e então você já deixa documentado. Tirem fotos. Olha, eu expliquei para fulano, ou documentem. No dia tal, eu expliquei para fulano que é o gestor, que os pallets pesados deveriam estar mais embaixo. Como foi comunicado, ou por e-mail. Pessoal, aqui na empresa, a nossa política de segurança é total. Então, já deixa comunicado. Os pallets mais pesados devem estar embaixo e não em cima, facilitando o transporte da operação com a empilhadeira. E documentem isso. Foi copiado, né, com copia e cola lá no e-mail, gerente, operador, etc. Comuniquem.
Abram a boca, comuniquem, falem o que vocês estão planejando, o que vocês estão pensando, etc. Localização fixa garante rapidez para itens importantes. Randômica otimiza espaço. Combinação maximiza benefícios, equilibrando a organização e flexibilidade para diversos tipos de estoque e isso economiza tempo, dinheiro e logística. Mais um gráfico explicativo, vou passar essa parte. Ter uma resposta rápida à demanda faz toda a diferença. Empresas que conseguem adaptar seus estoques e processos a mudanças rápidas ganham vantagem no mercado, evitando falhas e satisfazendo clientes. Essa flexibilidade reduz perdas e torna a operação mais dinâmica. Então, pessoal, sempre é importante para operações de vocês o dinamismo. Sempre é importante ser uma operação dinâmica. Tá certo? Porque a demora significa perda de tempo, dinheiro, recursos, etc. Tá certo? Então, sempre tenham isso com vocês. A resposta do estoque, ela precisa ser rápida. É dinheiro parado. A empresa sabe que o dinheiro está ali, o dinheiro dela está estocado. Então, precisa ser rápido, precisa ser eficiente. Quando não é eficiente, quando não é rápido, vocês vão ter aí algumas questões, né? O estoque... Aqui, deixa eu... Já passei. A escolha do método depende do espaço disponível, tipo do produto, volume, frequência de acesso, rapidez na retirada. Produtos volumosos ou de alta rotatividade pedem sistemas mais organizados e acessíveis para facilitar a logística e otimizar o tempo de operação. Então, olha só, eu acabei de falar para vocês, eu já trabalhei no estoque das Casas Bahia, e eu vi como que funciona lá. Então, o tipo de equipamento utilizado é diferenciado. Não é aquela mesma empilhadeira que é usada em mercado. É uma empilhadeira muito mais robusta para suportar o peso de entrega de utensílios domésticos. Então, não é o mesmo equipamento. Então, vocês têm que tomar cuidado até nisso. Dependendo do caso, vocês podem ser responsabilizados por comprar um equipamento inadequado para a operação de vocês. Comprar ou alugar, geralmente aluga-se empilhadeiras. Tem muitas empresas que alugam esses equipamentos. Então, vocês têm que tomar extremamente algum cuidado para vocês escolherem o tipo de equipamento adequado. E agora vem o método. O método de armazenagem desses produtos, desses produtos nos locais, sempre é interessante. Por quê? Como eu falei para vocês, a questão do mais pesado embaixo, do mais leve em cima, para facilitar o fluxo ali. Por exemplo, eu cuidei de um estoque em que eles tinham um problema gravíssimo na operação. Eles se preocuparam tanto com a segurança do armazém, que eles colocaram os extintores de incêndio nas longarinas. Isso é extremamente errado, extremamente complexo. Por quê? Porque justamente ali onde a empilhadeira fazia o 360, aquela virada, a curva, né? Batia na longarina, acertava o extintor caía no chão, podia pegar o pé de alguém. Então, como eu falei, mais ou menos há duas aulas atrás, pode ser interessante vocês terem que delimitar uma área para colocar esses extintores. Pode ser interessante isso. Então, delimitem a área onde vai ficar os extintores. Coloque os extintores em locais adequados. Não é interessante uma longarina com extintor pendurado, quadros pendurados,
objetos pendurados, itens de segurança ali pendurado, maca, por exemplo, o socorrista vai lá, está aqui na longarina, não coloca nada na longarina, exceto os materiais que é para estoque. Não coloquem mais volume nela, nada disso, só materiais para estoque. Evitem colocar itens de segurança, porque a empilhadeira vai passar por ali. E a empilhadeira pode pegar com garfo, pode o motorista se machucar, o operador se machucar com a empilhadeira, porque ele bateu no extintor, o extintor caiu no pé dele, na empilhadeira. Então, a questão da segurança também anda junto. Então, procurem ajustar a questão do material que está empilhado, a forma que ele está otimizado, dinamizar o estoque. Ele foi organizado da seguinte maneira: olha, produto que tem alta demanda, sai da rua 1. Produto que tem pouca demanda média, sai da rua 2. Produto que tem baixa demanda, rua 3. Então, olha como é que eu estou. O produto que sai mais, sai da rua 1 lá do meu estoque. Está armazenado lá na primeira rua. Ou, por exemplo, uma prateleira, é a primeira prateleira. Se é produto que sai menos, segunda prateleira. Se é produto que não tem saída, terceira. E assim por diante. Assim você consegue dinamizar. E vocês também vão sofrer se você tiver tudo misturado, tudo junto. Então, vamos lá. Na primeira prateleira, tem os produtos A, B e C. Tudo junto. Aí você vai lá procurar. Aí você, como são produtos, às vezes, similares, por questões de medidas, você vai ficar confuso. Se você vai tirar o produto A, B ou C, você fica confuso, porque você não dinamizou o estoque. Então, coloca aquele produto de alta demanda na primeira prateleira. Se é produto de baixa demanda, de demanda média, segunda prateleira. Tá certo? Se é produto que não tem quase saída, sai de vez em quando, mas é preciso ter um estoque, põe na terceira. Se é, como eu falei, se é um estoque de alta densidade, se ele é um estoque de produtos maiores, rua 1, rua 2, rua 3, rua 1, sai produto que tem saída mais rápida. Rua 1 sai produto mais rápido. Rua 2, produtos que têm médio consumo. Rua 3, produtos que têm consumo ocasional. Ocasional, essa é a palavra correta. De vez em quando alguém vai lá e compra um daquele. Então, põe em separado. Não põe junto com todos, não mistura tudo. Tá certo? Porque aí vocês vão ter um estoque dinâmico. E vocês vão sofrer menos com a estrutura de vocês. Então, olha como que é importante. Tá certo? É muito importante que vocês tenham um estoque dinâmico e método para você armazenar aquele produto. Não, eu estou olhando aqui. Vantagens práticas dos métodos aplicados em diferentes contextos de armazenagem. A localização fixa, já li. A localização fixa, só para relembrar, que agora eu vou entrar na segunda parte. A localização fixa traz agilidade no processo. Há itens importantes. A randômica maximiza o uso do espaço. E o sistema combinado equilibra organização e flexibilidade. Cada um deles pode ser adotado conforme as características do estoque e a demanda, tornando o gerenciamento mais eficiente. A conclusão, pessoal, dessa primeira parte. Manter o controle do estoque é essencial para a saúde do negócio. Usar previsões matemáticas ajuda a planejar melhor, enquanto a resposta rápida e os diferentes tipos de estoque garantem agilidade e segurança. Escolher os métodos de armazenagem certos valoriza o espaço e facilita as operações. Aplicando tudo isso, a sua gestão de estoque fica muito mais eficiente e preparada para qualquer desafio. Então, eu espero que vocês não tenham nenhuma dúvida até aqui, tá certo? Eu espero que vocês tenham colocado na mente de vocês, tenham anotado essas informações. Eu já disponibilizei para a escola
a questão da apresentação, a primeira apresentação, a primeira parte. Agora nós vamos entrar na questão das ferramentas que vocês vão usar. Que é aquela que é coisa muito simples, não é bicho de sete cabeças, matemática básica, não tem nenhum cálculo diferencial, integral, não tem nada disso. É aquela coisa bem básica para vocês dominarem a técnica e vocês poderem agilizar aí com a demanda que vocês terão no futuro, etc. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Eu coloquei como cálculo de estoque. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês rapidamente, tá? Ó. Eu simplifiquei, tá, gente? Simplifiquei, me atentei ao básico para vocês, e até coloquei de forma mais fácil ainda, enfim. Eu simplifiquei até a fórmula, estava um pouquinho confuso, eu falei, o pessoal pode ficar confuso, então eu vou deixar de forma mais simples possível. Ó, na fórmula de previsão, já vou começar já deixando aqui bem mais resumido para vocês, tá? Na fórmula de previsão, quando você vai na apostila, você vê um exemplo bem simplificado lá, não tem muita matemática, não, tá? Então, o que eu fiz aqui, ó? Na fórmula de previsão, na média móvel simples, MMS, vamos chamar de MMS. Vocês podem chamar de outro nome, do nome que vocês acharem melhor, ou do nome que a empresa adotou lá para vocês fazerem essas demandas. Tanto na média móvel simples, vocês podem chamar de outro nome, tá certo? Quanto na média, pode ter outra nomenclatura, isso eu quero dizer. Lá na empresa onde vocês vão trabalhar, pode ser que haja outra nomenclatura. Quanto na média móvel ponderada, MMP, MMS para média móvel simples, MMP para média móvel ponderada. Os termos T e F representam o seguinte. T, vamos colocar T. Índice de tempo. É T, vai aparecer como T lá na fórmula. O T é o índice que representa o período de tempo atual. Ele é usado para indicar que período um determinado dado de consumo ou previsão se refere. Quando você vê R, RT significa consumo real. Para vocês terem uma ideia. Como é que eu simplifiquei tudo, tá? Está bem simples para vocês entenderem. Cadê? Olha lá. O T é o índice que representa o período de tempo atual. Ele é usado para indicar que período um determinado consumo de previsão se refere. Quando você vê R, consumo real ou demanda, então você pode ter, ao invés de R, você pode ter D, letra D, por exemplo, de demanda. Tá? É bem simples. Quando você vê RT, significa consumo real no período anterior. Quando você RT menos N1, significa consumo real ou período no período N1 antes, né, que é o RT menos o período que foi gasto consumido, tá certo? Ou seja, o período mais antigo na janela de período de tempo. E aí que começa, você pode ver esse N aqui e ver o sinal de menos e subtrair. Então não é esse o objetivo. O objetivo é que vocês façam questões, usem operações de multiplicação, de soma, multiplicação e divisão. Aqui não vai entrar a subtração, a menos que vocês queiram não relacionar um período. Aí vai de vocês. O que vocês querem fazer? Eu prefiro só somar os 3 períodos, eu coloquei 3, vocês podem somar 5 períodos, 6 períodos, 6 meses. Eu somei 6 meses e vou dividir por 6. Então, vocês vão ter a média lá de consumo desses 6 meses. Caso vocês prefiram a soma de 6. Agora, se vocês preferirem somar 3 meses, que nem eu fiz por 3. Peguei a média lá, os últimos 3 meses, dividi por 3 e tive a média simples. O MMS, né? Quando você vê RT, significa consumo real. Aí eu já li isso aqui. A ideia é que T avança com o tempo. Se T for março, T menos 1 é fevereiro.
T-2 é janeiro, e assim por diante. Então é muito simples, pessoal. Não há bicho de sete cabeças aqui. Nada que vai impactar a vida de vocês, vai confundir vocês, não. Tá certo? Olha como eu simplifiquei a fórmula. Observem aí. Eu tirei da fórmula o RT menos 1 menos. Eu tirei da fórmula. Eu coloquei média, a média simples, eu coloquei assim, ó, tá? Não coloquei, não relacionei tempo, não relacionei nada. Eu só coloquei o período. A soma dos períodos dividida por o número de períodos. Aí vocês têm a média do estoque de vocês. Então, por exemplo, eu coloquei R, mas se vocês podem colocar a letra que vocês podem colocar o número que vocês quiserem. Então, por exemplo, por que R1? R1 é janeiro, R2, um exemplo. R2 é fevereiro, R3 é março, e assim por diante, né? 3 pontinhos mais RN, etc. Então, vocês podem dividir todo esse período aqui por 3, por 4, por 5, e aí vocês vão ter lá a média de vocês, o RN que vocês vão ter, o período que vocês gastaram lá, ou que foi consumido do estoque de vocês. Tá certo? Então, não tem não tem complicação na média simples. Na média ponderada, nós temos outros fatores. Aí você vai entrar com uma divisão e multiplicação ao mesmo tempo. Tá certo? E, aliás, como eu falei lá no começo da aula, lembra que eu falei? Vocês vão estar atribuindo um peso para esse consumo. Então, por exemplo, vocês podem acrescentar, que nem eu fiz, 50% em janeiro, ou 20% em janeiro, 30% em fevereiro e 50% em março. E aí vocês vão ter lá uma outra média, que é a média ponderada, que agora nós vamos entrar nesse assunto. Olha lá, se o período atual é março, estamos calculando a previsão para o próximo mês. E aí, ignorem esse FT mais 1, para não confundir vocês. Só para a média ponderada de vocês vai ser a previsão que vocês vão usar, por exemplo, 3. Em janeiro, fevereiro e março. Em abril, vocês vão precisar comprar o volume que foi gasto naquele mês, nos meses anteriores, e mais a média de gasto que foi. Esse é o estoque de segurança, é disso que se trata. Esse é o estoque de segurança que eu estou falando. Então, por exemplo, você somou 3 meses. Teve uma média nesses 3 meses. Você vai comprar, então, 100 mais aquele volume de peças que foi gasto, que foi a média que vocês consumiram. E com isso vocês têm uma margem de segurança. Seria o consumo real de março, RT seria o consumo real de fevereiro, RT-2 seria o conceito, seria o consumo real de janeiro. N seria o número de períodos. Esse N aqui que eu estou mostrando para vocês é o número de períodos. Ó. Isso aqui é o quê, professor? Isso aqui é o número de períodos que vocês estão. Pode ser 5, pode ser 3, pode ser no mínimo 3, tá, pessoal? No mínimo 3. Pode ser 3, pode ser. Eu calculo sempre por 3. Mas se vocês quiserem por 2, já não seria. Por 2 já não. Quanto que é? 10 dividido por 2 é 5. Então, para que média? Tá certo? Então, vocês já vão saber de cabeça. Agora, se você quiser saber por período, pelo menos 3 aí, tá? Então, separei 3. O N representa na fórmula o número de períodos. Olha lá. Aí, por exemplo, ó, agora um exemplo prático para vocês. Deixa eu ampliar essa tela aqui, para vocês poderem ter uma compreensão melhor. Vamos lá? Eu não estou conseguindo compartilhar a tela agora. Deixa eu ver aqui. Vou tentar de novo.
Ah, deu certinho. Vamos lá. Usando os mesmos dados, é isso que eu quero que vocês entendam. Usando os mesmos dados, e aí, gente, vai da inspiração de cada um de vocês. Eu coloquei esse exemplo aqui, mas vocês podem ter lá uma nomenclatura diferente que é usada na empresa. Vocês podem ter outras formas de calcular isso aí. Não quer dizer que você tem que seguir a fórmula assim. A fórmula tem que ter que ser calculada dessa forma. Não pode ter muita alteração. Mas, por exemplo, se vocês quiserem colocar um mês lá, ó, março, fevereiro, janeiro, olha como é que está distribuído aqui, tá certo? Então, vocês podem, ao invés de colocar uma sigla, vocês podem colocar março, janeiro, na planilha de vocês, é isso que eu estou falando. Porque aí vocês conseguem organizar o gráfico melhor, se vocês forem fazer um gráfico. Janeiro, fevereiro, março, abril, até dezembro, por exemplo. Então, qual foi a média de janeiro, fevereiro e março? A média foi 50, a média foi 20, foi 30. Aí vocês vão ter um gráfico lá mostrando para vocês, em janeiro gastou tanto, em fevereiro gastou tanto, em janeiro, e a média é 50. Então, vocês vão ter esse gráfico de forma distribuída. Olha só como eu fiz. Agora, se vocês quiserem acrescentar um. Vou estar falando para vocês, deu uma queda momentânea aqui, gente. Já estou retomando aqui o gráfico, tá? Olha lá. Por exemplo, ó, vamos lá. Março mais recente. Acompanha comigo aqui na fórmula. O peso que eu atribuí foi 50%. Tá certo? Março foi o mês que nós tivemos o maior gasto lá no nosso estoque. Um exemplo, tá? Então, aqui, ó. Foi o mês que nós mais gastamos aqui. Aqui, ó. Tá? Por exemplo, fevereiro foi intermediário. Eu não gastei tanto quanto março. Eu coloquei o peso 30%. Olha lá. Se eu fizer a conversão de fração para decimal, eu vou ter 30%, né? 30 dividido por 100, 0,30. Ó, bem simples, pessoal. Não tem nada de... Não é bicho de sete cabeças, tá? Eu lembrei de uma música agora que está na minha cabeça. Janeiro. Olha lá, janeiro, mais antigo, ó. Peso, 20%. Olha que olha aqui, ó, 20. Então faz a conversão. Faça a conversão. 20%, 20 sobre 100, divide. Então você tem 20%. Aí, ó, note que a soma dos pesos é 0,50, 0,30, 0,20, que vai dar 1. Tá certo? Nosso peso é o peso 1, ou 100. Né? Então, vamos lá. Pode até ignorar esse R vezes W. É importante, mas depois vocês vão ler com calma, vocês vão entender. Tá bom? Ó, 20, 36 e 70. Professor, o que é isso daqui? Olha lá. São as peças. O volume de material que você gastou. Tá certo? Ou o volume que saiu. Opa. Deixa eu pegar a próxima aqui. Deixa eu ver se vocês estão vendo aí. Vou tirar aqui de novo. Olha lá. Vamos lá. Olha o que eu fiz. Olha como que vocês vão fazer esse cálculo. Ó, a média para abril, vamos lá, é 126 unidades. Não quero que vocês fiquem com dúvida com respeito a isso, tá? Então, vamos lá. Por que eu atribuí o peso? Então, saiu 140 peças, saiu 140 unidades, vezes 0,50. Esse cálculo é feito dessa maneira. Então, vocês vão fazer 140 unidades. Saiu 140 unidades em janeiro. Um exemplo. Eu devo ter colocado em março, né? Em março.
Então, vamos lá. 140, 50%. Então, vamos lá. 100 mais 40, então, praticamente 50% a mais, certo? Mais 120. Aí vocês fazem exatamente assim. Vezes 0,30. Mais 100 vezes 0,20. Então, olha lá. 70 mais 36 mais 20. Tá certo? Então, vocês vão ter uma média ponderada de 126 unidades para abril. Então, a gente somou, multiplicou, atribuiu o peso. Ah, saiu 40 unidades, então mais ou menos 50%. Saiu 36 unidades, mais ou menos 30%, um pouco a mais, um pouco a menos. Saiu 20 unidades, mais ou menos 20. Então, vocês vão fazer essa média ponderada, tá certo? E para fazer a média ponderada, como eu falei, vocês vão ter que ter a porcentagem. Então, vocês tendo a porcentagem, saiu mais ou menos 50%, saiu mais ou menos 20%, 30%. Então, vocês podem fazer dessa forma. Vocês podem ter uma outra inspiração, mas o cálculo sempre pode ser, a nomenclatura pode mudar, vocês podem entender de outra maneira, ou a empresa, por exemplo, ela quer saber por mês. Então, lembra que eu falei para vocês? Não precisa necessariamente ter lá letras para confundir nada disso, tá? Pode colocar lá, abril, maio, junho, julho, vocês podem colocar. O importante é na lateral direita, na planilha de vocês, estarem relacionados quando saiu. E na terceira coluna da planilha de vocês, vocês têm a porcentagem, o peso que vocês vão atribuir. Então, sempre vai ser multiplicado pelo peso que vocês atribuíram. É sempre, não muda, pessoal, não é engessado. Isso aqui está cravado aqui, ó. Então, vamos lá. 140 unidades vezes 0,50. Ou seja, saiu mais ou menos, são 50% a mais do que o previsto saiu lá no mês de janeiro, fevereiro, março, etc. 120, 30%, mais 30%. Então, vamos lá. Ó. Percebam, ó, 70 unidades, 36 unidades, 20 unidades, total de 126. Ok? Então, vocês não vão ter dificuldade alguma para fazer esse cálculo. É bem simples. Eu até simplifiquei a outra forma. Então, vamos lá. Março mais recente, perda de 50%. Por quê? Porque saiu 140. Fevereiro, 30%. Vocês vão ter lá 30% a mais. E assim por diante. Tá certo? Então, ó, perceba que eu coloquei aqui, deixa eu ver se está mostrando para vocês. Olha a previsão aqui, ó. Olha a previsão. Tá certo? Todo mês, eu vou ter uma margem de segurança de 26 ou 20, ou pode ser, eu colocaria 25, entre 25 e 30. 25 e 30 unidades a mais. Tá certo? Para quê? Essa seria a minha margem de segurança. Não é, por isso que eu falei para vocês, quando forem embasar a compra de materiais, vocês têm que ter uma previsão de demanda. A previsão é baseada no quê? Quanto saiu em maio, quanto saiu em fevereiro, quanto saiu em janeiro. O primeiro mês é sempre mais fraco, né? O primeiro mês é sempre mais fraco. Janeiro, o pessoal está voltando das festas, muita gente foi viajar, muita gente está em férias. Então, geralmente, em janeiro, a nossa demanda sempre vai ser menor. Agora, fevereiro já começa a aumentar, março já está a plena a nossa demanda. Então, por aí vocês começam a perceber. E em março sempre vai sair mais do que em janeiro. Mas nós precisamos ter uma previsão de demanda. É possível pegar pelo último mês? Eu não recomendo. Por quê? Porque você vai comprar 50% a mais. Isso não é uma previsão de demanda. Você está pegando o último mês e comprando a mais. Comprando 50% a mais de produtos ou serviços. Então, olha como fica complexo. E vocês podem estar comprando num volume
que vai acabar sobrando. Então, vocês têm que fazer esse cálculo. Por isso que eu falei para vocês, não vai chegar lá no gestor sem uma previsão matemática. Chega no gestor de vocês com uma previsão simples. É uma previsão muito simples. Existem previsões mais elaboradas, mas é importante que vocês tenham uma previsão baseada em cálculo. Olha, em janeiro, nós tivemos uma demanda mais baixa. Em janeiro, nós atribuímos 20% a mais de demanda. Em fevereiro, nós tivemos uma demanda mediana de produtos. Em março, nós tivemos uma previsão mais forte na demanda. E aí, com base nesse resultado, é que vocês vão apresentar a demanda para o estoque de vocês. Para o gestor lá, que vai estar junto com vocês, provavelmente o gerente, o diretor, etc. Ou a pessoa responsável por vocês. Ou pode ser que sejam vocês mesmos os responsáveis. Mas o importante é você não... Porque o estoque, lembrando aqui, vamos lá lembrar lá do começo, o estoque é dinheiro parado. E aí, para concluir, se vocês estiverem comprando muito, isso vai sobrar e vai ocasionar um dinheiro excessivo. Então, olha como que tem que estar muito equilibrado o que vocês compram pelo que vocês vão estar... o estoque de segurança contra o estoque real de vocês. Né? Então, a demanda de vocês é 100. É 100. Então, eu vou comprar 30 a mais, 25 a mais, de acordo com a demanda. Se saiu, aí pega a média dos últimos 3 meses, então saiu entre 25% e 30%, de 25% a 50% a mais, então vocês podem calcular. Isso se vocês atribuírem peso. Caso vocês não atribuam peso, como eu fiz aqui, professor, está muito complicado. Eu não quero atribuir peso nenhum. Vai mais por menos. Então, vamos lá. Pega a média dos últimos 3 meses, divide por 3, você vai ter lá uma margem de segurança para vocês. Tá certo? Eu não faço desse método. Eu gosto de atribuir peso. E porque é muito mais saudável para o meu estoque. Então, se eu peguei lá, em janeiro sempre tem menos, tá certo? Em fevereiro sempre tem uma média, em março já começa uma demanda mais alta, então vocês têm que calcular isso daí, tá certo? Não vá de cabeça lá entregar o resultado, a planilha, sem entregar nada para o gestor, porque ele vai ficar confuso, porque ele vai achar que você está falando do que você acha, do que você pensa. Então, eu gosto de atribuir peso. Eu atribuí 20% em janeiro, 30% em fevereiro, é carnaval, é um mês que tem uma demanda por causa do carnaval, você tem aí feriado, etc., mais prolongado. Março já começa uma demanda plena. E aí nós temos um cálculo, uma média ponderada melhor para calcular isso daí. Agora, se vocês quiserem simplesmente dividir por 4, por 5, por exemplo, você pode pegar por 6 meses, por 5 meses. Soma, pega o janeiro, fevereiro, março, abril, junho, divide por 5, você vai ter a margem, aí vocês vão saber a margem de segurança de vocês. Quanto vocês devem comprar naqueles meses, quanto vocês compraram naqueles meses e quanto a mais vocês vão precisar manter, para que seja estoque de segurança. Tá bom? Então, eu quero aqui encerrar essa aula por hoje. Eu quero agradecer a presença de todos vocês e nós nos vemos na próxima aula. Muito obrigado, pessoal.